E vai fazer o que nas férias? Vai ficar por cá? Vai viajar? Sim, tenho algumas viagens planeadas, tenho as férias com os meus pais também, no Sul, no Algarve, onde toda a gente passa férias. Mas tenho assim férias diferentes porque tenho férias mais de praia a praia. Olá, Baltazar. Olá. Primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade em participar do projeto Meme News e partilhar conosco aqui as suas experiências com as notícias. Obrigado. Vamos começar aqui uma parte introdutória da entrevista e eu gostava de pedir para contar-nos um pouco sobre si. A idade, o local de nascimento, o que é que faz, enfim. Então, eu chamo-me Baltazar, nasci em Lisboa, no sítio onde todos os lisboetas nasceram, na maternidade Alfredo da Costa, portanto, muito no coração da capital. Tenho 21 anos e, neste momento, acabei agora o curso de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Pode contar-nos um pouco do seu contexto familiar? Qual é a profissão dos seus pais? Tem irmãos? Vive ainda com os pais? Sim, ou seja, o meu contexto familiar, apesar de ser uma família bastante unida, é um contexto um bocado sui generis, porque os meus pais são separados e, portanto, sempre tive mais do que duas famílias e voltaram-se a casar, portanto, é assim um contexto, ou seja, fora do comum, se calhar da maioria das famílias. Os meus pais, a minha mãe é designer, e já trabalhou em agências de publicidade, em empresas de decoração e agora está mais na área do web design. E o meu pai é gestor de recursos humanos e trabalha há muitos anos numa empresa e é um apaixonado pelo que faz, muito ligado a projetos sociais também, e é uma área mais de desenvolvimento social e também ligado aos jovens. Portanto, são duas pessoas que tiveram um impacto na minha vida e, claro, depois os meus irmãos. Tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, portanto, também é uma certa responsabilidade. Como é que descreveria assim, o ambiente em que cresceu, em termos socioeconômicos, em termos culturais? Como é que poderia contar aqui um bocadinho? Foi sobretudo, eu acho que a palavra que eu gosto de usar é a palavra liberdade, porque apesar dos meus pais terem sido rígidos em alguns valores, sinto que sempre tivemos liberdade para pensar, e acho que isso também se relaciona com a nossa entrevista, desde que soubéssemos defender o nosso ponto. E, portanto, nunca fomos condicionados a pensar de uma determinada maneira ou nunca fomos obrigados a ter uma determinada opinião. Éramos livres, mas desde que soubéssemos fundamentar. E eu acho que isso foi muito importante no nosso crescimento, meu e dos meus irmãos, porque foi uma família em que se debatia e discutia muito e se relaciona-se com as notícias, porque às vezes um jantar durante a semana transformava-se rapidamente num debate político, num debate económico, num debate cultural. E, portanto, eu acho que os meus irmãos e eu começámos a sentir que quem não estivesse preparado não podia participar. E apesar de termos todas opiniões muito diferentes, foi sempre um crescimento muito baseado nessa liberdade fundamentada. Em relação ao contexto social e económico, foi um contexto privilegiado, em Lisboa, apesar de ter sido interessante porque eu comecei num colégio inglês, quando era muito pequeno, e depois, quando os meus irmãos nasceram, fui para a escola pública e fiz toda a minha vida na escola pública, o que foi muito interessante, porque desde muito cedo convivi com todo o tipo de pessoas, convivi com professores muito diferentes, num ambiente completamente diferente, e isso acho que me deu, e sem dúvida alimentou o meu espírito crítico. Já falou um bocadinho, mas como é que foi o seu percurso escolar? Estava a contar que estudou numa escola pública, e como é que escolheu o curso? O que é que lhe levou a escolher o curso? Em que escolas estudou? Então, eu também tenho uma situação geográfica diferente, porque tenho 21 anos e já tive 10 casas, portanto já mudei 10 vezes de casa aqui em Lisboa, já vivi um bocado por toda a parte, mas sempre comecei a estudar aqui em Benfica, e portanto fiz todo o meu percurso escolar nas escolas aqui de Benfica e terminei na secundária de Benfica. Em termos da escolha da minha profissão, lá está, nunca fui pressionado a escolher nenhuma profissão, mas sempre fomos pressionados a estudar e a ter conhecimento, fosse em que área fosse. E no meu caso eu comecei desde muito cedo a interessar-me pela ornitologia, ou seja, eu achava que adorava pássaros e queria ser ornitólogo e estudar pássaros para o resto da minha vida, mas depois comecei a crescer e percebi que a história, a política, a diplomacia, a literatura eram temas que também me fascinavam e descobri por volta dos 15 anos que queria ser e quero ser diplomata. E, portanto, a carreira diplomática tornou-se uma escolha e segui a área de humanidades e fui muito feliz no meu percurso escolar. Foi um percurso muito saudável, muito estimulante também, porque apanhei uma geração de professores mais antiga que neste momento se estão a reformar e que tinha um tipo de ensino
que era, a meu ver, diferente do que senti com professores mais jovens, porque, de certa maneira, tinham vivido outro tempo, tinham experimentado outros lugares, tinham também vivido sem liberdade e, portanto, acho que os professores foram, sem dúvida, fundamentais no meu percurso. E qual é a sua experiência profissional? Já falou um bocado aqui do que deseja ser, mas já trabalhou e agora que terminou o curso, né? Quais são os próximos passos agora? Sim, eu sempre, apesar de ter, felizmente, uma situação financeira estável e confortável, desde os 18 anos que comecei a trabalhar em part-times, por gosto e por incentivo também dos meus pais, sempre desde promotor, eu já fiz um bocado de tudo, desde promotor de eventos, estava a dizer que ainda há pouco na nossa conversa que trabalhei agora na Feira do Livro, já fiz de mascote num torneio de rugby, portanto já fiz de tudo um pouco e sinto que isso também foi muito importante porque eu gosto muito do contacto com as pessoas. E, portanto, estes trabalhos, se por um lado davam-me alguma liberdade financeira para tomar decisões sem depender dos meus pais, sem precisar de estar sempre a pedir, por outro, também me ensinaram a conviver com os outros, esse primeiro contacto com o outro, que eu acho que é importante para qualquer diplomata ou até para qualquer cidadão. Isso foi muito marcante. Em termos de futuro, neste momento, acabei o meu curso, como disse, e agora vou seguir um mestrado em Direito Internacional e Europeu, também na Universidade Nova, e depois o objetivo, de facto, é candidatar-me à carreira diplomática. Entrando aqui no nosso tema, não é, de debate, eu gostaria de saber se a sua família interessava-se assim, pelas notícias. Já falou um bocadinho que vivia num ambiente muito aberto e que havia muito debate, mas como é que descreveria aqui o interesse da sua família pelas notícias e que tipo de notícias vocês costumavam comentar nas refeições, em casa, nos diálogos em família? Sempre foi interessante porque as notícias sempre estiveram presentes, como lhe disse, nos debates à mesa. Portanto, assim, uma das regras era jantar sem televisão e obrigar-nos a pensar e a discutir e a debater, mas, por outro lado, assim, em momentos, se calhar, de eleições ou em momentos de maior instabilidade política ou económica ou de tensão, ligávamos a televisão e, portanto, as notícias, num primeiro momento, começaram a entrar na minha vida e no meu contexto familiar através da televisão e do clássico do noticiário. E lembro-me de ter, já há muitos anos, devia ter 10, 11 anos e tinha uma prima muito mais velha do que eu, que na altura devia ter 18 ou 20 anos, e que me dizia que ia ver o telejornal, ou que adorava ver o telejornal, e eu lembro-me com 10, 11 anos ficar surpreendido como é que alguém se poderia interessar por ver o telejornal ou por ver notícias, mas ao mesmo tempo se sentia esta estranheza no início, sem me aperceber as notícias, e o jornalismo foi entrando assim na minha vida pela televisão e depois, numa fase posterior, pelos jornais e pela internet. Bom, já falou um bocadinho aqui que a sua família via televisão e que começou a ver as notícias através da televisão. Mas pudesse descrever quais eram os principais meios de comunicação que a sua família consumia e que o Baltazar também, que canais assistia, se havia jornais em casa, quais eram os principais meios que vocês consumiam? Que consumíamos. Então, eu tenho esta imagem muito clara de que o jornal físico sempre foi uma coisa que eu associei aos meus avós, que mantinham essa tradição de comprar o jornal físico, de ler de fio a pavio as páginas, e, portanto, o suporte de papel sempre foi uma coisa que eu associei às gerações mais velhas da minha família. Os meus pais, apesar de preferirem mais revistas, portanto, no sentido em que se calhar não aderiam tanto aos jornais, compravam sobretudo revistas que saíam ao fim de semana sobre um tema que se interessavam, coisas mais históricas. Lembro-me que a National Geographic, naquela minha fase mais dos pássaros, foi importante, e lembro-me de colecionar, ter muitas. O meu pai fazia questão de me oferecer a National Geographic, portanto, se calhar numa primeira fase um jornalismo mais de reportagem ou científica ou de viagem ou até dos temas que mais me interessavam nessa altura. E depois, sem dúvida, a televisão e a internet, mais tarde, porque eu sou de 2004, portanto a minha infância foi passada naquela fase em que a internet também se foi desenvolvendo, se foi democratizando e que de repente deixou de ser uma coisa de computadores ou de telemóveis muito avançados e passou a estar disponível para toda a gente. Eu cresci exatamente nesse momento de transição em que a internet passou a ser, ou verdadeiramente a ser, um meio de massas que está no nosso bolso, na nossa carteira, e foi interessante porque acompanhei essa evolução.
Recorda-se que canais a sua família assistia mais, ou que jornais os seus avós liam, ou que revistas, já falou um bocadinho? Consegue dizer assim especificamente? Sim, no nosso caso, eu lembro-me muito bem que tenho esta memória das férias, quando íamos de férias, e agora estamos a aproximar desse período, e o meu pai ainda faz isso. Lembro-me de pararmos sempre numa estação de serviço, a caminho do sul de Portugal, e o meu pai dizer que cada um dos irmãos podia escolher uma revista. E isso sempre foi interessante porque depois acabávamos por levar essa revista para as férias, acabávamos por ler essa revista naquelas viagens de carro aborrecidas e, portanto, desde a revista Visão à revista Sábado, aquelas revistas mais históricas, ou até simplesmente, como lhe disse, a National Geographic ou revistas de viagens, portanto, sempre foi assim uma família muito eclética nos gostos. Em termos de jornais, lembro-me do meu avô comprar o Expresso e as minhas avós também a lerem. Mas sempre, como lhe disse, muito associado às gerações mais velhas, esse suporte mais tradicional do jornal. Quando é que acha que começou a se interessar mais pelas notícias? E por quê? Lembra assim com que idade, em que fase estava quando começou a prestar mais atenção nas notícias? Sim, eu creio, assim, das primeiras memórias que tenho em termos de notícia e de realmente estar atento ao que estavam a dizer na televisão, era naquele período em que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fazia aquele seu comentário no jornal da TVI, e lembro-me da minha família e alguns comentários seguir. E isso foi interessante porque obrigava-me também a ouvir e a pensar e a interessar-me sobre os temas, e talvez tenha a entrada da política na minha vida também esteja muito associada ao jornalismo e aos suportes que a política, ou que os políticos, ou que a mensagem política utilizava. Portanto, foi um bocado por aí. E qual foi o primeiro meio de comunicação que se lembra mais? Já disse que foi a televisão, mas diria que foi a televisão o primeiro meio mesmo que lhe levou a contactar com as notícias, que o levou a... Talvez até a rádio, porque lembro-me das viagens de carro em que interrompiam a música e se irritava-nos enquanto criança por causa da hora das notícias. E, portanto, talvez genuinamente o primeiro dos primeiros tenha sido a rádio. E lembro-me, tenho uma grande memória do meu avô ouvir a TSF no carro dele e de nós testarmos enquanto crianças, porque era uma rádio aborrecida e chata, e o meu avô, que sempre foi uma pessoa muito rígida, recusava-se a mudar. Portanto, lembro-me de viagens de carro em que éramos forçados a ouvir as notícias da TSF. Às vezes não compreendíamos, outras vezes compreendíamos e perguntávamos ao meu avô. Mas, portanto, sim, talvez se fôssemos analisar em concreto, talvez tenha sido a rádio, a televisão e só depois as notícias, ou na internet ou em jornal. E quando é que começou a compreender melhor, por exemplo, o noticiário da TSF? Talvez aos 15, 16 anos, mais do que compreender, porque eu sinto que até compreendi as notícias, foi interessar-me verdadeiramente. Sim. Portanto, quando me comecei a interessar por história, por política, por diplomacia, fui em busca das fontes. E eu acho que foi um processo interessante, porque lá está, nunca fui muito condicionado, nunca senti que os meus pais me dissessem não, tens que ler este jornal, ou tens que ler estas notícias. Não, disseram, se tens curiosidade sobre um tema, força, pesquisa, ou força, compra uma revista, ou... E, portanto, talvez tenha sido nessa fase também de mudança dos meus interesses que tenha começado 15, 16 anos a ler verdadeiramente notícias. Embora não possa dizer que tenha começado a ler como leio hoje notícias ou a ler, se calhar, artigos desta forma. Eram mais artigos sobre temas dispersos, avulsos, que me interessavam. E hoje, escuta noticiário nas rádios, vê televisão, lê jornais. Onde é que consome notícias hoje? Então, curiosamente, a televisão, que nos anos da minha infância era o principal canal, hoje em dia é o que eu utilizo menos, porque cada vez menos vejo menos televisão. Talvez mesmo o sítio em que leia mais notícias seja o telefone. Eu assino um jornal digital, portanto há uma grande facilidade e recebo as notificações. E acho que esse sistema de notificações de notícias é interessante, porque nos permite estar permanentemente atualizados sobre o que está a acontecer, mas ao mesmo tempo, e quando comecei a assinar um jornal, este sistema também me deixava um bocado confuso, porque era difícil filtrar aquilo que de facto me interessava ou aquilo de facto que eu queria ler. Portanto, se num primeiro momento me ajudou a aguçar a curiosidade e a ir em busca de certos temas, de certas notícias, de certos autores, por outro lado também tenho consciência que demorei algum tempo a saber filtrar, não tanto a saber filtrar notícias, ou seja, mais de temas, mas sobretudo ter noção que não podia ler tudo. Porque eu tenho esta curiosidade e quando começava a ler sobre um tema apetecia-me ler e ler e ler e ler e de repente ficava uma hora a ler só sobre um tema
passava bem, de facto, podia ter escolhido melhor as notícias que lia e, portanto, combater um bocado esta gula livresca e jornalística e focar-me no essencial também foi um processo de aprendizagem. E quais, estava a dizer que tinha uma assinatura de um jornal online, qual é o jornal que lê mais hoje, consome mais? Que eu consumo, ou seja, quando fiz 18 anos, ofereceram-me uma assinatura de um jornal, do Jornal Observador, e, a meu ver, é um jornal interessante porque foi revolucionário no panorama português, afirmou-se assim como um dos primeiros jornais assumidamente digitais, e apesar de eu adorar o suporte de papel, e no caso dos livros só leio em suporte de papel, não me identifico e trabalho para a faculdade, nunca fui muito digital, de facto tenho esta marca do Observador que me acompanha ao longo de vários anos e tem sido um jornal, a meu ver, que tem sido muito estimulante, até como assinante, sobretudo também pelas plataformas de podcast, que é outra das formas como eu consumo notícias. E creio que os podcasts, neste momento, o Observador é um dos jornais mais fortes em termos de produção de podcasts. Acho que a maioria das pessoas não tem noção, mas acho que eles têm mais de 100 podcasts. Portanto, tem uma produção massiva de podcasts sobre todos os temas e, portanto, interessa-me muito porque posso conjugar a política, as relações internacionais, a história. Portanto, vario muito entre podcasts, lá está, não só do Observador, mas também do Expresso, também do Público, e o suporte digital, e raramente posso lhe dizer que, apesar de ter esta ligação ao passado e ao suporte de papel, compro um jornal. Até lhe posso contar uma experiência. Eu vivi há pouco tempo em Paris a fazer Erasmus e vivia em casa de um senhor de 97 anos, era assim um programa de voluntariado, e ele com 97 anos todos os dias recebia 2 jornais em casa. Recebia o Le Figaro e recebia o La Croix, que é um jornal católico, ele era católico. Eu lembro-me que ele acabava de ler o jornal e eu pedia-lhe o jornal em suporte de papel, porque não assinava em suporte digital e queria perceber o que é que se passava à minha volta. E lembro-me de uma vez ter levado um dos jornais numa tarde para o pé do Sena para começar a ler, e até estava assim uma tarde de vento, e eu ter dificuldades em abrir e em folhear o jornal, porque lá está, tinha pouca prática e até fiquei irritado porque estava vento e eu estava ao pé do rio e depois senti-me um bocado desadequado ou distante daquilo que era o suporte de papel e pensei, não, de facto, tenho de comprar, pelo menos tenho de saber folhear e abrir o formato do jornal, porque é importante e porque continua a ser um suporte válido. E depois passou a gostar de ler jornais em papéis lá também? Sim, e portanto, e lá até obrigava-me a ler mais em papel, porque como não assinava os jornais franceses digitais e o acesso a notícias é sempre controlado, que faz sentido, porque senão os jornais não podem, ou têm mais dificuldades em subsistir, e eu não concordo muito que os jornais vivam apenas de publicidade. Sim. E, portanto, isso obrigava-me a comprar jornais, a comprar revistas, e, a meu ver, os franceses, por serem um país maior, mas a meu ver, por serem também um país que dá mais valor à sua cultura, têm uma oferta jornalística extraordinária. E, portanto, foi também muito interessante para mim, de repente, passar de um contexto português, que é dominado por 4, 5 títulos, até a história do Diário Notícias, com dificuldades, com escândalos, para o contexto francês, que é um contexto muito maior, que tem uma diversidade de títulos completamente diferente, que tem jornais que se assumem mesmo de esquerda, jornais que se assumem de direita, jornais católicos, jornais comunistas. E isso é interessante porque, apesar de existir em Portugal, tem uma escala muito inferior e a meu ver, também o debate das notícias é diferente em França do que em Portugal. E houve ainda notícias em rádio ou não? Ouço mais, ou seja, não ouço em direto. Sou capaz de ouvir temas que me interessam, mas já vou buscá-las ao formato de podcast, mas sim, sem dúvida, especialmente para combater aquilo que eu lhe disse da gula livresca e pensar, não, isto é um programa de rádio sobre um tema que são 10 minutos, eu ouço, se de facto tiver mais curiosidade vou em busca de notícias, se não, muitas das vezes aqueles 10 minutos em que um convidado ou até mesmo um jornalista faz um resumo do que se passa a nível internacional, a nível nacional, muitas vezes é suficiente. E tem algum podcast preferido, que diria aqui de notícias, ou alguns que gostava de citar? Sim, em termos históricos, tenho ouvido muito E o Resto é História e A História Repete-se, que a meu ver são 2 podcasts muito importantes, porque acho que hoje em dia, pelo menos a minha geração, tem alguma tentação em esquecer a história. E cada vez mais nos esquecemos da história e acho que isso explica muito a nossa dificuldade também em compreender o presente. E, portanto, se pudesse recomendar 2, recomendaria esses 2 podcasts porque são de temas completamente diversos e em 40, 50 minutos resumem um tema histórico, uma figura histórica, um acontecimento e isso é muito importante até na minha área da política e da diplomacia para me dar ferramentas para ler notícias, para compreender o que se passa no presente, mas também para pensar. E fala sobre as notícias com a família ainda hoje ou com os amigos? É um tema de debate?
Sim, sem dúvida. Como lhe disse, os nossos jantares ou almoços lá em casa rapidamente se transformam em debates políticos. Sobretudo agora com os meus irmãos, que apesar de serem mais novos do que eu, estão mais velhos e, portanto, às vezes a minha mãe, que chega cansada do trabalho, até nos diz, vão discutir para a cozinha, que eu já não os posso ouvir. Portanto, continua a ser muito presente e às vezes as discussões tomam um tal nível que às vezes o meu irmão tira o telefone para confirmar uma notícia ou eu tiro o telefone para confirmar uma fonte, ou seja, acaba por ser interessante porque não é só uma discussão de opinião, é uma discussão também fundamentada e isso acho que os nossos pais também promoveram sempre, lá está, sempre nos deram liberdade, mas com fundamento. Já contou um bocadinho, mas como é que diria que mudou o seu consumo de notícias nos últimos anos? O que é que mudou, por exemplo, quando entrou para a universidade ou agora que já está a sair da universidade? Como é que foi essa transformação no seu modo de consumir notícias? Ou seja, mudou no sentido em que eu sinto que quando cheguei à universidade, pela novidade de temas, pela novidade de temáticas que os professores nos introduziam, fui obrigado também a procurar mais. E isso foi interessante porque na minha área é preciso estarmos constantemente em cima do acontecimento. E isso às vezes pode prejudicar a análise, porque sinto que mesmo os próprios jornalistas às vezes acabam por avançar com temas ou acabam por avançar com ideias para serem os primeiros a publicar ou para serem mais partilhados. Isso eu acho que prejudica um bocado a análise e, portanto, a faculdade não só diversificou as fontes, descobri jornais como o Político, um jornal mais sediado em Bruxelas, que fala mais do contexto europeu, fui incentivado a pesquisar, aliás, tivemos trabalhos de faculdade numa cadeira, por exemplo, de Política Internacional Contemporânea, que tínhamos que, através de uma notícia, analisar e escrever um ensaio, um texto. Portanto, a faculdade foi muito importante porque diversificou as minhas fontes e, sem dúvida, aumentou o meu espírito crítico. Ou seja, deu-me certas ferramentas e um certo conhecimento que me permitiu também olhar para o jornalismo não como uma fonte intocável, mas também com um sentido crítico e também perceber as orientações de certos jornais, perceber o objetivo de certas notícias, perceber os comentários, se calhar às vezes mais irónicos ou menos neutros de certos jornalistas e, portanto, sem dúvida que a faculdade permitiu-me fazer a transição mais crítica, sobretudo. Costuma acompanhar as notícias através das redes sociais, por exemplo? Segue muitos meios em redes sociais? Quais meios segue? Em que redes sociais segue? Essa pergunta eu posso responder no passado, porque eu desinstalei as minhas redes sociais, à exceção do LinkedIn, que foi a única que sobreviveu, mas, a meu ver, não é propriamente uma rede social, porque é mais uma ferramenta de trabalho. Mas lembro-me que quando estava nas redes sociais, sem dúvida, era importante para o meu consumo de notícias, mas aí eu gostava de fazer uma diferença entre consumo de notícias e leitura de notícias. Porque eu sentia que nas redes sociais, eu sem dúvida, às vezes consumia notícias porque elas me apareciam à frente dos olhos. E sinto que desde que saí das redes sociais, tenho lido notícias, no sentido em que tenho o sistema de notificações, que sem dúvida me permite filtrar ou não e decidir se vou em busca de um tema, se vou em busca de um jornalista. Até é interessante porque no jornal que eu assino dá para seguir determinados temas, ou seja, eu sou notificado cada vez que um jornalista, que um cronista, que um tema que eu gosto é publicado ou é abordado e, portanto, sem dúvida que as redes sociais, se por um lado permitem que as notícias cheguem de maneira mais rápida às pessoas, sem aquela obrigação de assinar um jornal, ou sem a obrigação de esperar pelo vespertino ou de esperar pelo fim de semana para ler finalmente a notícia. Por outro lado, e tenho lido sobre isso em relação aos jovens, também me preocupa que seja a fonte primária de acesso às notícias. E isso prejudica, sem dúvida, o sentido crítico, porque sinto que muitas pessoas da minha geração se focam e se fixam naquela notícia da rede social, que a meu ver é extremamente redutora. Em primeiro lugar porque se não assinamos o jornal não conseguimos ir mais além, ficamos pelo título ou pela meia dúzia de parágrafos que tem a publicação e isso impede o desenvolvimento de ideias diferentes, porque conhecendo como funciona o algoritmo, a meu ver, acho que ficamos presos nesta ideia e acabamos por consumir as notícias dos temas que o algoritmo nos sugere, ou mais próximas até das nossas posições políticas, e eu acho que isso pode ser, de certa maneira, perigoso para o espírito crítico, porque ficamos presos àquele título fácil. Às vezes os jornalistas também têm uma tendência nas redes sociais
a escolher um título que nem sempre corresponde ao conteúdo ou ao teor da notícia para ter likes, ou é legítimo, para ter uma maior fonte de rendimento, de visibilidade, mas isso depois tem um efeito perverso porque sem dúvida que prejudica a compreensão, e eu acho que os jovens, apesar de tudo, que estão mais presentes nas redes sociais, acabam por ser enviesados. E esta sua reflexão crítica aqui, não é, sobre as notícias nas redes sociais, foi uma das razões que lhe levou a sair das redes sociais? Também foi sobretudo esta conjunção entre estou a ler coisas e a ver coisas que de facto não me interessam, estou a perder tempo e sobretudo sentir que estava a ser controlado por um algoritmo. No sentido em que aquilo que eu estava a ver e a consumir verdadeiramente era controlado por um conjunto de engenheiros ou de técnicos numa sala. E isso, de certa maneira, começou a ter um impacto na minha vida, comecei a sentir uma dependência das redes sociais e um dos motivos que atrasou o meu corte com as redes sociais foi exatamente as notícias. Porque eu pensei, bom, vou ter um acesso e uma relação com o que se passa no mundo e à minha volta diferente. Porque todos os meus amigos estão nas redes sociais, os meus pais estão nas redes sociais, os meus professores estão nas redes sociais, o comentário político e jornalístico que eu sou obrigado a seguir por causa da diplomacia também está nas redes sociais. E apesar de ser feito na televisão, a meu ver, certos comentadores têm claramente o intuito de depois ser partilhados nas redes sociais. E se calhar, se compararmos as audiências, há mais audiências daquele soundbite ou dos 2 minutos do que propriamente do comentário e do número de espectadores em frente à televisão. Portanto, é interessante também olhar e perceber como é que, no meu caso, as notícias e o jornalismo me fizeram e criaram aquele sentimento de se eu sair, vou perder o acesso ao mundo. Mas sinto-me exatamente do contrário. Sinto-me muito mais livre, sinto-me muito mais curioso para ir atrás de temas e obriga-me a ler muito mais notícias do que o fazia nas redes sociais, porque me contentava com o título ou com o soundbite. Ou seja, sente-se melhor informado agora? Sem dúvida. Até porque eu acho que, e há estudos e literatura sobre isso, que a nossa geração não sabe esperar. E um dos momentos em que eu mais usava as redes sociais era nesses compassos mortos de espera. Sim. E em que abria o Instagram, abria o Facebook, eu nunca tive Twitter porque sempre foi uma rede social, nem TikTok, que depois desinstalei já há muito tempo, sempre foram das redes sociais com as quais eu não me identifiquei, sobretudo o Twitter, sou bastante crítico, mas em relação ao Instagram e ao Facebook, o que senti foi que estava a assinar um jornal, mas lia poucas notícias daquele jornal. Porque, no fundo, o que eu consumia de notícias, o que eu utilizava para saber o que se passava no mundo, era o que me punham à frente e era aquelas 2 ou 3 frases. Portanto, sem dúvida que comecei a estar mais informado e a ler muito mais, porque esses compassos mortos, muitas das vezes, em vez de serem confirmados, substituídos por um scroll numa rede social, são confirmados a ler uma notícia. E isso mudou, sem dúvida. Já está a falar aqui do impacto das notícias. Recorda-se de uma notícia que tem deixado uma forte impressão, que marcou a sua vida ou que, enfim, lhe chamou muita atenção? Algum acontecimento que realmente soube, que teve conhecimento através das notícias e que lhe marcou? Sem dúvida, na minha área, eu destacaria 2 notícias, uma ligeiramente mais distante e uma mais presente. A que me marcou mais nos últimos tempos foi, de facto, o início da guerra na Ucrânia. E, a meu ver, eu lembro-me de estar no ginásio e o ginásio, curiosamente, também se tornou um espaço de consumo de notícias, porque as 3 televisões do meu ginásio passam constantemente canais de informação. Eu lembro-me de estar no ginásio, de repente olhar para o lado e ver em primeira mão, até foi na CNN, lembro-me daqueles títulos mais americanizados, a dizer breaking news, à última hora, Rússia invade oficialmente a Ucrânia, ou Rússia avança com um exército sobre a Ucrânia. E, portanto, foi sem dúvida uma notícia que me alarmou, estando num ginásio, a meio de um treino, e claro que fui a correr perceber o que é que se passava. E depois, mais recentemente, sem dúvida agora, o recente conflito entre o Irão e Israel. Eu estava a trabalhar na Feira do Livro e lembro-me de sentir alarmado, sobretudo porque os próprios jornalistas não sabiam bem o que se iria passar. E uma coisa que me atrai, sobretudo nas notícias, é tentar acompanhar alguns jornalistas ou alguns comentadores que fazem um trabalho interessante de uma certa previsão de cenários. Esses temas, sobretudo, interessam-me, porque não é a notícia pura, são artigos que nos obrigam a pensar, que nos obrigam a refletir, que nos obrigam, não concordo nada com este jornalista, não concordo nada com este comentador, e essa parte do risco na análise interessa-me, sobretudo.
Pois são duas notícias que têm a ver com a sua Claro, profissão, obviamente. não é? Sim. E seus interesses sobre relações internacionais. E se nós pensarmos também, são sobre acontecimentos bastante distantes de nós e talvez aqui o jornalismo também tenha um papel central, não? Nessa nossa percepção do que acontece lá fora. Sim, não deixa de ser, ou seja, gostando eu de história, para mim uma das grandes provas de que o jornalismo e a maneira como as notícias e a informação, o papel que ocupa na nossa sociedade é relevante, é o facto de, na noite de 24 de Abril, um dos primeiros lugares a ser ocupados foi, de facto, como sabe. Exatamente. E, portanto, isso mostra-nos que informação e política, seja no Irão, na Ucrânia ou em Portugal, sobretudo no mundo globalizado, são fundamentais. E lá estava a ouvir há pouco tempo num podcast, até foi do Rui Tavares, que falava exatamente, dedicava-se à rádio e à importância da rádio na política e explicava como, desde o Terceiro Reich, oferecia rádios às famílias para que pudessem ouvir as mensagens do regime, como o próprio Roosevelt, já depois da guerra, tinha os seus discursos à lareira para os Estados Unidos, como depois o Marcelo Caetano vai ter as conversas em família. Portanto, a utilização das notícias, da televisão, da rádio como instrumentos de propaganda também é um tema universal e que me interessa sobretudo. E acha que as notícias que consome influenciam a sua percepção sobre o mundo, a forma como compreende e percebe os acontecimentos e a lógica, não é, da política internacional? Sim, sem dúvida. Aliás, eu lembro-me de ter uma professora que era diplomata, portanto sabia do que falava, que nos dizia que o papel do diplomata não era necessariamente resumir as notícias dos jornais ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Presidente, a quem fosse. O verdadeiro papel do diplomata era ele próprio também chegar a essas fontes de informação. E muitas das vezes chegar antes dos jornalistas. E, portanto, sem dúvida que as notícias ocupam um papel central, não só na minha maneira de ver, enquanto jovem estudante de ciência política, mas também na maneira de ver da sociedade mais. Não gosto de olhar para a sociedade como um todo, porque há muitas nuances, mas acho que podemos explicar muitos fenómenos políticos em termos de eleições, até em termos de guerras, até em termos de avanço e recuos, através das notícias e através da forma como se comunica. E há relativamente pouco tempo, também foi outra notícia que me marcou, foi a descobrir que no Twitter o presidente Trump e o presidente Netanyahu discutiam se iam matar ou não o líder do Irão no Twitter. E, portanto, era uma notícia, sem dúvida, mas eu sou extremamente crítico em relação à forma como as entidades políticas têm usado uma rede social como o Twitter para fonte primária de comunicados, para fonte oficial e, a meu ver, é uma inversão total dos valores. Não sou contra a mudança neste sentido, sou contra que se banalize de tal maneira o debate, que o papel dos jornalistas deixe de ser de filtrar, de analisar, de comentar e passe a ser este embate direto que, a meu ver, alimenta sem dúvida o populismo, alimenta as divisões na sociedade, porque de facto escreve-se o que quer, debate-se o que se quiser. E isso é muito prejudicial. Pois, na verdade, não são notícias, não é? Exatamente. São comunicados. Exatamente. São tweets, Exato. no fundo. Portanto, isso, a meu ver, tem sido uma grande barreira também para a minha aproximação das redes sociais, porque não me identifico com esse tipo de mensagens, não me identifico com esse tipo de canais. É claro que não podemos ignorar, e a meu ver, eu acho que sobretudo no panorama da imprensa portuguesa, ainda existe uma enorme resistência, por um lado positiva, mas por outro também negativa, a passagem para o digital. E como lhe digo, para mim o suporte em papel é fundamental. Aliás, há estudos que comprovam que a leitura em papel, o cérebro humano fixa mais a leitura em papel do que a leitura digital, que acaba por se desvanecer. Mas eu acho que continua a existir uma certa resistência dos jornais portugueses, da imprensa portuguesa, em ser menos dependente do suporte de papel. E isso cria uma visão um bocado decadentista do jornalismo, porque parece que há duas versões. Por um lado, aqueles que defendem o avanço digital e, por outro lado, aqueles que dizem que o jornalismo está a acabar, está condenado, porque as pessoas não leem os jornais em papel. E, a meu ver, eu acho que o jornalismo em papel poderá continuar a existir e terá certamente o seu espaço, mas muito mais como um mercado, se quisermos, de nicho e um mercado mais secundário de consumo ou de leitura de notícias. Nesse contexto muito mais complexo, não é, atual, de consumo de notícias,
Por que as notícias são importantes para a população em geral? Na sua perspectiva, qual é a importância e o papel das notícias no contexto atual? Sim, vivendo num mundo globalizado, eu acho que as notícias têm um papel indissociável da própria democracia. Porque eu acho que só podemos participar na vida política, na vida social, na vida económica, se soubermos o que se passa à nossa volta. E aquilo que estava a dizer em relação ao Irão e à Ucrânia, nós só estamos informados sobre o nosso contexto e sobre aquilo que se passa a milhares de quilómetros de distância, graças aos jornalistas. E isso, a meu ver, tem sido um papel que tem sido um bocado menosprezado na sociedade, porque muitas das vezes existe aquela opinião de café ou de rede social, agora, porque já nem se vai aos cafés discutir, de que os jornalistas estão alinhados com o poder, ou que os jornalistas estão alinhados com a propaganda e que não existe um verdadeiro espírito crítico. Tanto à direita como à esquerda, tanto conservadores como revolucionários, encontram este tipo de discurso, que eu acho que é nocivo à democracia, porque eu acho que, sem dúvida, que estas pessoas... Não digo que não existem determinados momentos, e quer dizer, é provado, tanto em Portugal como no estrangeiro, algumas ligações promíscuas entre a imprensa e o poder político, sem dúvida, mas eu acho que o jornalismo não se pode resumir a esta frase feita de que os jornalistas estão de mãos dadas com o poder político, porque, a meu ver, é errado. E eu acho que a própria existência de um canal público de informação, que, a meu ver, a RTP, antes de ser uma estação de televisão, é um canal de informação, continua a ser interessante, porque se num primeiro momento eu considerava e questionava, porque eu sempre fui, lá está, questionar desde a minha educação, porque é que tínhamos um canal público, quais é que são as fronteiras entre a informação que convém ao Estado ou não. Ultimamente tenho percebido que, sobretudo, a RTP2, que é um canal que me interessa muito, não só em termos jornalísticos, mas sobretudo em termos culturais, se não fosse a RTP2, eu acho que o panorama de jornalístico e televisivo português era bastante mais deprimente, e a própria RTP1 acabam por fazer um contrapeso, porque como estão seguras pelo financiamento estatal, não estão tão dependentes de um certo sensacionalismo e de uma certa espuma dos dias e, portanto, a meu ver, é indissociável a imprensa do poder político, mas ao mesmo tempo não podemos resumir os jornalistas a arautos de propaganda. E pensando aqui num tema que já abordou um bocado, é a questão, problema da desinformação. Como é que vê o contexto atual da desinformação e qual seria aqui o papel das redes sociais, né, nesse desafio atual de extrema repercussão, né, de notícias que muitas vezes não correspondem à realidade? Sim, a meu ver, é mais uma vez indissociável. Mas aqui tenho que fazer uma salvaguarda à minha geração, porque li há pouco tempo que as pessoas com mais de 65 anos têm mais tendência a divulgar fake news do que os jovens. Sim. Portanto, vou combater este preconceito e defender um bocado a minha faixa etária, mas choca-me sobretudo não só pelo impacto nas redes sociais, mas aqui novamente pela perversão e pela forma como o poder político e como as democracias hoje em dia podem servir-se das fake news. E o exemplo mais recente que me lembro é a visita do presidente sul-africano à Sala Oval e a maneira como o presidente Trump enfrenta todos os jornalistas e ao próprio presidente sul-africano, mostra vídeos sobre um suposto genocídio branco na África do Sul e depois descobriu-se que muitos desses vídeos eram falsos e que eram do Congo, não eram da África do Sul. E, portanto, não é só nas redes sociais, as fake news estão na Casa Oval. E, portanto, acho que não podemos resumir este problema e não podemos tratar a sociedade como uma massa que lê notícias ou fake ou que se deixa seduzir. Porque, para mim, é mais preocupante do que uma pessoa que não tem as ferramentas para decifrar uma notícia fake são as pessoas que não querem ir mais além e que não combatem e que não têm curiosidade. E, portanto, assim que eu comecei a ouvir a falar de genocídio branco na África do Sul, o meu primeiro impulso não foi ver os vídeos que o presidente Trump mostrou. O meu primeiro impulso foi ver, de facto, o que é que se passava, consultar diferentes jornais, incluindo jornais que defendiam que existia um genocídio branco, jornais secundários, claramente enviesados politicamente, e depois, através desse cruzamento de informações, construir a minha opinião. Portanto, para mim, o mais crítico é, sem dúvida, a sociedade que vive hipnotizada e não quer ir mais além, e não propriamente as pessoas que, por uma falha ou por limitações em termos de educação, em termos intelectuais, não conseguem, de facto, ou não têm as ferramentas para distinguir. Ou às vezes também por falta de tempo, não é? Sim, exatamente, ou porque não têm as condições económicas, ou porque
porque chegam a casa e têm trabalhos que não lhes permitem dar esse passo. Mas, a meu ver, eu acho que quando se fala hoje em dia nas escolas daquela cadeira de literacia financeira, eu acho que também seria importante haver, não sei se uma cadeira, mas pelo menos um certo momento no 9º ano, no 12º ano, na altura em que estamos nas grandes mudanças da nossa vida, uma certa formação, seja por parte dos diretores de turma, seja através de convidados, seja através de programas financiados por fundações, em que há literacia jornalística. Porque eu acho que uma das formas mais importantes de combater as fake news, e a maneira como nos conhecemos foi também através disso, foi um projeto financiado pela Fundação Gulbenkian e apoiado pela Escola Superior de Comunicação Social, é de facto dar às pessoas as ferramentas. E eu próprio não teria tido, se calhar, esta atitude acerca deste tema, de ir pesquisar, de ir perceber, nunca ouvi sobre isto, o que é isto, porque é que um presidente americano teve esta atitude, se não me tivessem explicado, se não me tivessem dado as ferramentas. Portanto, eu acho que esta partilha entre gerações, entre professores e alunos, entre jovens até e pessoas mais velhas, porque vê-se muito, era aquilo que eu lhe dizia, pessoas com mais de 65 anos a serem manipuladas por vídeos de inteligência artificial. E isso também é um tema que me preocupa, o facto da inteligência artificial criar mensagens e vídeos que são muito difíceis até para pessoas que têm essas ferramentas e muitas vezes até para jornalistas que separam o falso do verdadeiro, a criação artificial do real. E isso, sem dúvida, preocupa-me como futura diplomata, que essas linhas estejam cada vez mais ténues e que para um jornalista também seja mais difícil perceber se este vídeo é ou não inteligência artificial. E essa é uma das grandes mudanças, se nós compararmos as notícias do passado e hoje. Eu sei que é muito jovem, mas tem aqui muito interesse por história e já falou também dos seus avós. O que acha que mudou, não é, na forma como as notícias são difundidas, são elaboradas do passado, de algumas décadas atrás, para hoje? Em termos de mudança, eu sinto que o jornalismo tinha um certo estatuto intocável e inquestionável e que era a fonte primária e fundamental de transmissão de notícias. E sinto que isso hoje se perdeu, em parte porque começaram-se a criar canais secundários de acesso à informação, as próprias redes sociais permitiram o acesso e dar voz a certas opiniões que antes não se podiam ouvir, o que foi muito positivo, mas também, quando essas opiniões não têm fundamento, acaba por criar uma onda de desinformação, porque claro que cada pessoa é livre de ter a sua opinião, mas num espaço como as redes sociais, em que qualquer pessoa pode dizer aquilo que pensa, sem necessariamente saber sobre o que fala, eu defendo que essa liberdade deve existir, mas defendo que lá está, as pessoas tenham as ferramentas. E, portanto, a grande mudança que eu vejo da geração dos meus avós e dos meus bisavós, que eram capazes às vezes de ler 2, 3 jornais por dia para estarem informados, era uma geração que dependia dos jornais como forma de perceber aquilo que se passava, que assinava títulos internacionais a títulos nacionais, às vezes até títulos regionais, um título de Lisboa, um título do Porto, até jornais mais ligados ao comércio, porque era a fonte quase única e primária antes do aparecimento da televisão. Eu não sou pessimista, portanto, acho que o jornalismo e os jornais continuam a assumir um papel fundamental, mas sem dúvida que a sociedade mudou. Aquilo que as pessoas pretendem também mudou, porque enquanto vejo os meus avós lerem um jornal da primeira página à última, eu se calhar não consumo todas as notícias que me aparecem à frente. E sou capaz de saltar um tema que não me interessa, sou capaz de saltar um escritor, um cronista que, não sei, não me identifico particularmente. E, portanto, eu acho que a sociedade, o facto de estar mais individualizada e o facto de também estar mais autónoma e não depender tanto de um jornal, acaba por ser o motor desta mudança. Estava a dizer que não é pessimista e eu gostava então de perguntar se confia no jornalismo e no jornalismo português. Confia nas notícias elaboradas ou apresentadas por jornalistas em Portugal? Sem dúvida, a meu ver, como lhe disse, o jornalismo português continua a ser a minha fonte primária de informação. E, portanto, confio muito nos jornalistas. É claro que em determinados temas tenho curiosidade de perceber quem é que escreve, que formação é que teve, que áreas é que teve, sobretudo na área de política internacional, que é uma área onde, dependendo das nossas sensibilidades, dependendo do nosso percurso, dependendo até, por exemplo, na questão Israel-Palestina, a própria maneira como são construídos os títulos, a própria posição editorial de um jornal. Portanto, confio, não vou dizer cegamente, no jornalismo português, mas sem dúvida que é essencial e que os jornalistas continuam a ter um papel muito crítico e que é indissociável da democracia.
E essa relação de confiança aumentou ao longo do tempo? Acha que é diferente hoje do que era uns anos atrás? Não, acho que não lhe posso dizer isso, porque, de certa maneira, eu acho que a minha curiosidade impede-me de ter uma posição antissistema e anti-confiança no jornalismo, porque mesmo que seja um tema ou um jornalista que eu sinta que... Uma coisa que me irrita imenso são erros ortográficos. Portanto, talvez seja essa a minha maior desconfiança. Erros ortográficos, palavras mal escritas. Vi agora há pouco tempo, até foi interessante, creio que foi na CNN, apareceu-me no LinkedIn um jornalista brasileiro que dizia que... Porque apareceu um título da CNN a dizer israelense. E que em português se diz israelitas. Uhum. E a CNN foi duramente criticada por ter esse título, porque diziam que era uma desvirtuação da língua portuguesa, e se calhar eu num primeiro momento também diria, mas de facto quem é que pôs isto aqui? Esta palavra não existe em português. Mas depois foi interessante, porque vi, não sei se era o editor ou o jornalista que foi o responsável por aquele título, dizer: calma, eu sou brasileiro, eu até pus aquele título não como uma forma de afirmação do português do Brasil, mas como quase desconhecimento Sim. que se israelita, e portanto se calhar uma posição mais inicial que eu teria de dizer esta pouca vergonha destes jornalistas, já não sabem falar português, de repente foi transformada pela minha curiosidade, por ter ido em busca de mais. E portanto eu não consigo não ter confiança nos jornalistas, porque cruzo várias informações, cruzo várias opiniões e sou sensível, sobretudo ao erro também. Uhum. E estava a falar também que consome vários tipos diferentes de meios de comunicação, não é? Tem a assinatura de um jornal, também ouve podcasts, não é? Ouve rádio, televisão menos, não é? Qual é a vantagem de ter essa diferença de consumo, não é? De tipos de acesso às notícias? São papéis diferentes que cada um desses meios de comunicação desempenha no seu consumo de notícias? Sim, sem dúvida. Eu recordo sempre aquela música dos anos 80, que até foi a primeira música com videoclipe na MTV, que dizia Video killed the radio star. Ou seja, aquela noção de que a televisão, o videoclipe na música ia matar a rádio. E, portanto, o surgimento dos podcasts há já alguns anos e o maior consumo em Portugal e a aposta de jornais, a meu ver, o Observador foi pioneiro nisso e depois os outros jornais acompanharam, revolucionou também a maneira como eu consumia notícias. Porque a grande vantagem do suporte rádio é que tem um acesso quase imediato. Enquanto que numa notícia digital ou em papel eu tenho que me sentar, exige algum grau de concentração, exige tempo, a notícia passada através de uma via oral ou através de um comentário oral permite-me muitas das vezes estar a arrumar a cozinha a seguir ao jantar e estar a ouvir o comentário internacional. Eu vou de bicicleta para a faculdade e agora os meus pais não podem ouvir esta parte, mas muitas vezes vou de fones a ouvir um podcast e a ouvir um editorial de política internacional, um resumo do que aconteceu no dia anterior, um episódio histórico. Portanto, sem dúvida que esta diversidade de meios não só me permite ter, e como lhe disse, experimentar diversos prismas para a minha curiosidade. Porquê? Porque sem dúvida que a mensagem que passamos oralmente não é a mesma que passamos na escrita. O jornalista que faz um comentário oral passa uma mensagem às vezes completamente diferente. Se calhar o mesmo jornalista escrevesse, e já fiz essa comparação, ouvir um comentário político de um jornalista ou de um comentador e depois ler um texto desse mesmo comentador ou desse mesmo jornalista. E, portanto, a meu ver, é mais uma ferramenta que eu uso para alimentar a minha curiosidade. Eu tenho uma questão que acho que já respondeu um bocadinho, mas acho que pode aprofundar. Se viveu aqui em diferentes contextos geográficos, como era diferente o acesso às notícias, não é? Se comparar um bocadinho, se puder aprofundar um pouco mais do que já falou, e comparar um bocadinho o contexto português com o contexto francês, né, que deve ser o que conhece mais. Sim, a meu ver, a França continua a ser um país pioneiro em termos, talvez não diria jornalísticos, porque não é a minha área, mas sem dúvida em termos culturais. E porquê? Porque sinto que a cultura do escrever e do ler o jornal continua a ser central na sociedade francesa. Sem dúvida que, como lhe disse, é um mercado maior, mas sinto que existe aquilo que há uns anos
deixou de existir em Portugal. Existe mesmo uma fidelidade a um jornal, existem linhas editoriais muito mais vincadas, jornais que assumem às vezes posições políticas, e isso é muito interessante neste mundo cada vez mais neutral, ou neste mundo que eu até costumo dizer desinfetado. E a mim o que me deixa perplexo no panorama jornalístico português é que muitas das vezes eu acho que os jornalistas, ou os jornais, ou as linhas editoriais, digamos assim, deviam tomar certas posições. E seria interessante até para atrair novas pessoas ao consumo de notícias, se um jornal se afirmasse marcadamente mais ligado a um tema, ou se defendesse, ou desse mais eco, ou desse mais voz. Uma maior transparência, é isso? Exatamente, e com menos esta ideia de que temos de agradar a todos, temos de ter uma linha editorial que seja o mais neutra possível. Sem dúvida que existe um código deontológico, não nego isso, mas, de meu ver, não tanto no trabalho jornalístico, mas sobretudo no trabalho editorial. Eu sinto que se devia arriscar mais, por pessoas com opiniões mais diferentes a escrever, até que seja num espaço de crónica, que não é um espaço propriamente informativo. E, a meu ver, essa é uma das grandes diferenças que eu sinto dos jornais franceses para os jornais portugueses. Em termos de notícias televisivas, uma das grandes notícias que sinto é que os franceses são muito mais diretos no tipo de notícias que transmitem. Basta vermos uma hora jornalística francesa, o formato que se usa. Aqui ainda temos o formato jornalístico de 1h30, 2 horas às vezes. Os franceses muitas vezes têm momentos de notícias de 20 minutos. Ou têm momentos de comentário político que não é propriamente um comentador residente, tradicional, que todas as noites vai acompanhar os portugueses. Não, é um painel com opiniões completamente diferentes. Eu sinto que as notícias em modelo de televisão ganhariam, sem dúvida, muito mais se pudessem diversificar os seus comentadores, se pudessem fugir um bocado de uma cópia, a meu ver, do que se passa ou nos Estados Unidos, ou de uma tentativa de copiar um certo modelo estético, um certo modelo de... Agora, de repente, apareceu... pronto, não é a minha área, mas eu vou dizer aquilo que vejo e observo. Houve um canal de televisão que agora pôs 2 pivôs, que era uma coisa relativamente inédita em Portugal, que sei que já houve, mas que caiu um bocado em desuso e agora voltou. Claramente é uma importação do modelo americano, não é? E, portanto, esta falta de sentido, às vezes, do jornalismo português, alguma falta de independência, alguma falta de meios também, eu acho que tem sido motivo de crítica, pelo menos do que eu observo, e sem dúvida que se pudesse escolher, acho que o modelo francês seria uma inspiração interessante. Mas acha que, de um modo geral, o jornalismo tem cumprido o seu papel na sociedade? Mais ou menos hoje do que no passado? Como é que poderia ver, de um modo geral aqui, já estamos a chegar ao fim da entrevista, como é que o jornalismo está a cumprir ou não, ou está a dar resposta ou não aos desafios na sociedade? Sim. Ou seja, a comparação com o passado, a meu ver, se compararmos com os termos da ditadura, não deixa de ser interessante que um dos principais alvos de uma ditadura é o jornalismo, é as notícias. E, portanto, a meu ver, em democracia, sem dúvida que o jornalismo está a dar respostas, e basta ver, sendo Portugal um país com alguns casos de corrupção nos últimos anos, é interessante ver e mostrar àquelas pessoas que dizem que os jornalistas e que os jornais e que os editores andam de mãos dadas com o poder político, as dezenas de casos que foram denunciadas ou por jornalistas, ou por jornais, ou por comentadores que usam a televisão ou os jornais como voz, e, portanto, a meu ver, sem dúvida que o jornalismo português e até a nível internacional tem feito o seu papel. Claro que, por exemplo, quando olhamos para a Hungria e vemos a tentativa do seu líder de controlar as mentes, de controlar aquilo que as pessoas pensam, conseguimos perceber a importância do jornalismo e que, no fundo, daí eu se calhar também ser otimista. Mesmo que o jornalismo mude forma, mesmo que o jornalismo encontre uma certa metamorfose, eu acho que conseguimos perceber a importância do jornalismo quando uma das primeiras decisões de um ditador, de um regime autocrático, para controlar as mentes, é controlar os jornais, é controlar a televisão, é controlar a imprensa, porque graças à imprensa as pessoas constroem as suas opiniões. E, portanto, sem dúvida que o jornalismo tem cumprido o seu papel. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a forma como vê o jornalismo, Baltazar? Ou gostaria, por exemplo, de citar algum jornalista que admira? Enfim, tem aqui alguma mensagem final para a nossa entrevista?
Sim, primeiro vem uma crítica. A meu ver, neste momento, sei que não é só um fenómeno português, mas sinto que quando olho, e se calhar também talvez por isso me tenha afastado da televisão, que o espaço de comentário é privilegiado ao invés do espaço de notícia ou do espaço informativo. Isso, a meu ver, é um erro, sobretudo porque cria um ruído enorme. Cria uma pressão de audiências enorme, leva muitas vezes a que determinadas mensagens mais populistas, mais desinformadas, cheguem às redes sociais, cheguem à maioria das pessoas. Portanto, se eu pudesse fazer uma crítica neste momento ao jornalismo e ao jornalismo português, seria essa. Ter mais espírito crítico e mais espírito de independência e não cair tanto na tentação do sensacionalismo e de dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir necessariamente e mais privilegiar espaços informativos, espaços até culturais, espaços que deem voz a pessoas que são pouco ouvidas, que deem voz a lugares que são pouco representados e não cair naquela tentação de chamar um comentador, um especialista, como se diz hoje em dia, vale o que isso vá. E, portanto, essa seria a minha crítica. Em termos de elogio, ou assim, de mensagem, ou até de convite a conhecer, em termos de trabalho jornalístico, eu gostaria de destacar, sem dúvida, 2 autores que, não sendo propriamente jornalistas, acho que tiveram um papel importante na imprensa portuguesa, que é a Maria Filomena Mónica e o Vasco Polido Valente, que, a meu ver, representam o tipo de presença nos jornais, não sendo jornalistas, mas tendo tido um trabalho jornalístico, tendo tido trabalho de reflexão, de presença nos meios portugueses, são 2 pessoas que fugiram do óbvio e que fugiram daquilo que dava audiências, fugiram daquilo que necessariamente se acha que as pessoas querem ouvir. Porque, a meu ver, esse é o grande erro, é acreditar que as pessoas querem ver um reality show, acreditar que as pessoas querem ver um comentário em que estão todos aos gritos. Porquê? Porque, se calhar, não nos apresentamos o contrário. E, a meu ver, estas 2 personalidades, também numa abordagem mais histórica, numa abordagem mais de reflexão, de pensamento, marcaram, sem dúvida, o panorama da imprensa portuguesa. Muito obrigada, Baltazar, pelas reflexões, pela forma tão aprofundada e fundamentada como falou, e pela disponibilidade aqui em conversar conosco no projeto Mem News. Muito obrigado. Obrigada.